Abrem-se as cortinas do espetáculo e começam Lia Burra, um programa diferente, irreverente e inteligente Só que não. sobre o futebol mundial. Eu sou o Gustavo Maciel E eu sou o JP Cardoso. e hoje nós vamos falar sobre as seleções que mais se destacaram em todos os tempos, mas jamais ganharam uma Copa do Mundo. A Copa de 2026 já está chegando e mesmo quem não ama futebol sempre adora assistir uma Copa do Mundo. E para tornar essa experiência ainda mais rica, vamos trazer aí vídeos com rankings sobre bolas, sobre seleções, sobre jogadores, para enriquecer ainda mais a sua experiência, para você ver muito mais bem informado essa Copa de 26. Todos os vídeos vão ser um top 5, tá? Sobre a melhor alguma coisa. Por exemplo, dessa semana vamos falar sobre as seleções que não venceram Copa do Mundo. E além das seleções, vamos trazer também menções honrosas. São aquelas que não venceram, que não chegaram lá, mas que por um motivo ou outro a gente acha interessante mencionar aqui para vocês sobre essas seleções. As nossas menções honrosas começam com A França de 2022, que inclusive chegou muito perto de ser campeã, parou na final com a Argentina, foi para a Copa muito desfalcada, sem vários jogadores como Benzema, como Kanté, e foi só comandada por Kylian Mbappé, que colocou aquela Copa no bolso, chegou na final, fez 3 gols, mas parou no gênio Lionel Messi e não conquistou a Copa. outra seleção que em 22 também se destacou demais, foi a seleção de Marrocos. Primeira seleção africana a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo. Essa seleção que era comandada aí pelo Hakimi, lateral direito, e tinha também um excelente goleiro Bono, encantava todo mundo, fez com que todos parassem para assistir uma seleção africana indo tão longe numa Copa do Mundo. Outra que merece muito destaque é a Holanda de 98, uma seleção que inclusive nunca venceu uma Copa do Mundo. Afinal, a Holanda parou para o Brasil de Ronaldo e companhia em 98 e ficou no caminho na disputa de pênaltis, com o Tafarel pegando 2 pênaltis naquele jogo. Mais uma seleção que nem sequer disputou uma Copa do Mundo, mas merece ser mencionada, é a seleção da Argentina, nos anos 40. 42 e 46 nós não tivemos Copa do Mundo por conta da Segunda Guerra Mundial, mas aquela seleção argentina que havia ganhado o Sul-Americano, ela inclusive comandada por Alfredo Di Stéfano, um cracaço da bola. Imagina essa seleção da Argentina, se tivesse jogado Copa, possivelmente teria ganho, e a gente poderia estar falando hoje de uma Argentina pentacampeã mundial. Deus me livre! E para dar início ao top 5, vamos falar de uma seleção que bateu na trave, viu? Chegou até a final da Copa, Isso aqui e talvez por uma cabeçada não tenha ganho. é triste. A França acabou chegando na final e perdeu nos pênaltis contra a Itália em 2006 e ficou por isso aqui naquela partida que era o último jogo de Zidane. Ele foi expulso depois de ter dado uma cabeçada numa tirada. Vale lembrar que ele já tinha anunciado a aposentadoria. Já. Ou seja, todo mundo sabia que aquela seria a última partida. E ele bailou naquela Copa, viu? Eliminou o Brasil. Inclusive o Brasil. Nossa, mas arrebentando com o Brasil. E mesmo na final contra a Itália, ele bate um pênalti de cavadinha. Pra cima do Buffon, tá? Pra cima do Buffon. O maior goleiro da história do futebol, ou pelo menos um top 3. Ficou... Mano, e assim, aquela estética daquela Copa também era maravilhosa. A França com aquele uniforme branco, que inclusive está aqui atrás, maravilhoso. A estética perfeita para a França ganhar a Copa, que seria a sua segunda, depois de ter ganhado em 98. Mas a cabeçada do Zidane e os pênaltis impediram que a França de 2006 ganhasse uma Copa do Mundo. Inclusive, um roteiro um pouco parecido com o Brasil de 50, que também bateu na trave. E que é o nosso quarto Que é o lugar. quarto lugar. O quarto lugar, que inclusive é reservado para o Brasil de 50, que a gente pensou em colocar um pouco mais para frente, porque vamos lá. Os ingredientes para o Brasil de 50 são muito fortes, porque uma Copa em casa, um jogo praticamente ganha a Copa, O praticamente. maior público da história do futebol mundial. Mais de 200 mil Perfeito. pessoas no Maracanã. Pense o Maracanã lotado, multiplica por 3. É como estava o Maracanã do dia da final da Copa de 50, que inclusive não tinha uma final oficial. Como é que funcionava? Tinha os grupos, eram 4 grupos de 50, o melhor de cada grupo avançava com um quadrangular, e dentro desse quadrangular final a gente tinha a seleção que mais pontuou, que consequentemente seria aquela campeã. Portanto, não tinha final na Copa de 50, mas depois que Brasil e Uruguai conquistaram pontos nos 2 primeiros jogos, chegaram para o último jogo da fase de grupos, igualados e quase em pontos, e aí sim iriam decidir se quem queria ganhar aquela Copa do Mundo. O Brasil tinha um saldo de gol melhor que o Uruguai para a final, porque ele havia vencido a Suécia por 7-1 e a Espanha por 6-0.
O Uruguai havia empatado com a Espanha e vencido por 3-2, ou seja, o empate dava o título para o Brasil. A comemoração já era total no Brasil. Jornais já traziam o pôster do Brasil campeão da Copa de 50. O narrador do jogo, inclusive no Maracanã, já declarava que a festa ia ser maravilhosa, ou seja, todos estavam esperando que o Brasil ia ser campeão. O Brasil ainda abriu o placar com friaça no segundo tempo, mas sofreu a virada do Uruguai dentro do Maracanã, com gols de Schiaffino e Didia. Inclusive, o gol do Didia é muito marcado, porque disseram que o goleiro Barbosa, na época, havia falhado e a culpa da derrota caiu muito sobre ele. E o Maracanã, claro, ficou triste e o Brasil perdeu a Copa dele. Sobre ele e sobre a camisa. O Brasil jogava de branco na Copa de 50. Depois dessa derrota, que foi tão traumatizante, o Brasil fez um concurso e aí sim elegeu a camisa amarela com bolas verdes, a sua camisa tradicional, e permanece até hoje a tradicional amarelinha. Depois de 50, tivemos a Copa de 54, onde o Brasil estreou seu uniforme amarelo, e tivemos a Hungria de 54, a seleção repleta de craques como Puskás, os Kossis, que era um dos atacantes da Hungria também. E assim, pensa numa máquina, pensa na seleção com o maior número de gols em uma Copa do Mundo, o ataque mais feroz que já tivemos numa Copa, foi vice. A Hungria não ganhou a Copa de 54 porque parou na Alemanha, comandada pelo Miller. Antes da Copa do Mundo, a Hungria já havia batido a Inglaterra em pleno estádio de Wembley por 8-0. Na Copa do Mundo, teve um 8-3 na Alemanha. Ainda conseguiu fazer 4-2 para cima do Brasil e 4-2 para cima do Uruguai. E chegou para a final contra a mesma Alemanha, que já havia vencido por 8-3. Mas acontece que o destino queria que a Hungria fosse vice e que a Alemanha fosse campeã. O que aconteceu? Choveu muito em Berna naquele dia e os alemães tinham chuteiras da Adidas que tinham uma tecnologia que suportava a água que ficou no gramado depois de uma grande chuva. A Hungria abriu 1-0, mas a Alemanha, mais preparada fisicamente, conseguiu reverter o placar naquele jogo que ficou marcado como o milagre de Berna. Assim, uma das maiores zebras da história do futebol mundial foi aquela Hungria nunca ter ganho uma Copa do Mundo. Vale ressaltar que a Hungria havia feito em menos de 10 minutos 2-0 e tomou um empate ainda no primeiro tempo. E no finalzinho a virada, o que deu o título para a seleção alemã, o primeiro título da seleção alemã, que hoje é tetracampeã. Essa seleção da Hungria é, provavelmente sempre será, a seleção com a melhor média de gols da história das Copas. Inclusive, vale ressaltar que naquela Copa o craque foi o Puskás, que era o grande craque da Hungria, a grande referência ofensiva daquela época, mas ele só jogou 3 jogos naquela seleção, naquela Copa do Mundo. Ele jogou 2 partidas na fase de grupos, se lesionou e voltou para a final, mancando, né, muito mal fisicamente, não conseguiu evitar que o milagre de Berna acontecesse. Agora vamos pegar na ferida. Brasil, 1982. Todo mundo sabe o poder dessa seleção. Time comandado por Tele Santana na beira do campo, que dentro ainda tinha Sócrates, Zico, Toninho Cerezo. Meu, que seleção absurda. Que seleção absurda. Era um time tão bom que ela não se permitia empatar. E foi isso que custou a Copa para o Brasil. Inclusive, muitos dizem que era a seleção que mais jogava muito na história do futebol mundial. A seleção de 32 chegou completamente favorita àquela Copa na Espanha, inclusive mais aclamada que a seleção de 70, que tinha Pelé e muitos outros craques, que foi campeã no México. Mas em 82, o Brasil acabou parando para a seleção italiana. Num triangular na segunda fase, mesmo depois de ter vencido a Argentina, precisava somente do empate contra a seleção da Itália. O Brasil até saiu na frente, mas Paulo Rossi, que ainda nem tinha marcado um gol naquela Copa, fez o seu primeiro gol empatando contra o Brasil. Depois o Brasil fez um 2-1, mas sofreu novamente de Paulo Rossi o empate. E no finalzinho do jogo... Bom, assim, triste demais. E assim, vamos deixar claro, o Paulo Rossi quase nem joga aquela Copa. Ele enfrentava um processo por doping e ficaria ali alguns anos, algum período sem jogar. E ele conseguiu atuar naquela Copa e, como o Gustavo disse, até o jogo contra o Brasil ele não havia feito nenhum gol. E depois que jogou contra o Brasil, fez os 3 gols e classificou a Itália, ele desandou a fazer gol. O hat-trick do Paulo Rossi contra o Brasil foi o suficiente para ele alcançar 6 gols na Copa do Mundo e terminar aquela competição como artilheiro. E o nosso top 1 é a Holanda de 74, a Laranja Mecânica comandada por Johan Cruyff, que para muitos é a melhor seleção da história a nunca ter ganho uma Copa do Mundo. Aquela seleção, apesar de não ter vencido a Copa do Mundo, ela mudou o patamar do futebol para sempre. Antigamente, o futebol era jogado muito mais técnico,
Hoje em dia é muito mais físico, muito mais correria. E isso tudo se deve a uma seleção de holandeses que não paravam de correr um segundo sequer. O que acontece? Na seleção de Johan Cruyff tinha muita tática e era o seguinte: defensores atacavam, os atacantes marcavam também, e todo mundo corria muito intensamente. Era o futebol total que levou a Holanda até a final da Copa contra a Alemanha. Vale ressaltar que naquela mesma época tinha sido lançado um filme de Stanley Kubrick com o nome Laranja Mecânica. E por jogar com a camisa cor de laranja, essa seleção recebeu esse apelido que permanece até hoje, a seleção liderada por Johan Cruyff, um dos maiores jogadores da história do futebol. Sabe o que é ainda mais doloroso? Na final contra a Alemanha, a Holanda abriu o placar sem a Alemanha ter tocado na bola e parecia que o destino daria uma Copa para a Holanda. Mas não foi dessa vez. Com 2 gols, a Alemanha consegue a virada e o 2-1 cravou para a Alemanha o seu segundo título mundial e tirou da Holanda a oportunidade de ter a melhor seleção da história do futebol vencendo uma Copa do Mundo. E agora a gente quer saber de você. Faltou alguma seleção nessa lista? Tem alguma seleção que merece ser mencionada ou que tem que estar no top 5 de melhores seleções que não ganharam uma Copa do Mundo? Deixa aí no comentário, curte, dá um like e compartilha. Pede pra galerinha compartilhar aí, se inscreve no canal também, por favor. Agradeço muito que você ficou até aqui para assistir o nosso vídeo. Não esquece de também nos dar uma força nesse primeiro vídeo do Linha Burra. Enfim, compartilha muito. Se você gostou, também deixe sugestões nos comentários de temas que a gente pode fazer também, não só sobre Copa do Mundo, mas também sobre outros assuntos do futebol europeu e mundial. Valeu! Valeu!